Não. A pessoa é responsável por todo o mal causado pelo bem que ele deixou de fazer. Tá? Então, veja, não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que o próximo me faça é omissão. É não participar. É não desejar nada de ninguém e não dar nada a ninguém. Tá? Agora, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem é exercício de amor. Amor só acontece com iniciativa. Tá? Como sempre, eu gosto de citar o Bolt, aquele atleta jamaicano, que o homem, ele consegue, numa corrida de 100 metros rasos, estar a 2 metros à frente do segundo colocado. Ele é um fenômeno. Tá? Ele nasceu com o dom. Ele é um corredor. Aliás, até a constituição física dele é diferente da maior parte dos corredores de 100 metros rasos. Mas ele nasceu com esse dom. Ele é muito rápido. Ele corre um pouco diferente, mas ele é muito bom. Ele bate os recordes um atrás do outro. Agora vejam, ele nasceu com o dom de ser um atleta de elite. Agora, de que vale o dom sem treinamento? Um atleta de primeiro nível no mundo hoje não é mais um ser humano comum. Ele treina muito mais, ele faz muito mais. Ele tem que se alimentar certinho. Ele não pode se dar ao luxo de um pudim, de uma, de uma lasanha num dia que ele está tendo que fazer um negócio, ou de um arrozinho e feijão no dia que tem que comer a lasanha. Então ele se disciplina, ele treina, ele corre atrás. Tá? Nós, seres criados por Deus, espíritos encarnados ou não, todos em nós temos o dom do amor. Todos, sem exceção. O Chico Xavier, inclusive, comenta que o mal não existe. O mal é somente o amor muito doente. Tá? Então, vejam, nós temos o dom do amor. Todo mundo tem. Até aquele bandido por nós colocados como, assim, serial killer, sei lá, tem gente que ele defende pelo amor. Ele pode, às vezes, ser um assassino de um e, às vezes, salvar outro. Como aconteceu já há uns 5 ou 6 anos atrás, na televisão, que dois bandidos num assalto fugiam da perseguição da polícia e um parou no meio olhando para que lado ia e um carro vinha passando. O outro pulou, empurrou o amigo e morreu atropelado. Tá? Então vejam, ele correu o risco, morreu, mas salvou o amigo. É um bandido? Pode ser. O bandido, nós temos que analisar isso entre aspas. Quem é bandido e quem não é. Mas, vejam, mesmo sendo julgados por nós como pessoas fora da nossa ética, ele fez um gesto que talvez eu nem pensaria em fazer. Tá? Então, nesse momento, mesmo que eu coloque a minha arrogância sobre tudo e falo ele é só um bandido, ele foi muito melhor que eu naquele momento. E nós temos os nossos momentos de vida. E temos que trabalhar com aquilo que nós temos no momento. A vida não nos dá o tempo todo o que queremos. Ela nos dá o que podemos receber dela e poder trabalhar. Por exemplo, se eu for me comparar, como eu disse lá no Cristão, ao Divaldo Pereira Franco, eu não posso ter a coragem de estar aqui falando. Tá? Só que é o seguinte, é como se eu estivesse no térreo e o Divaldo Franco no 17º andar. Ele faz o trabalho do 17º andar todinho para baixo e eu faço o trabalho do térreo, até onde eu posso. Pelo menos eu assumo um compromisso. Ele, logicamente, tem um compromisso muito maior que o meu. Ele é conhecido em todo mundo. Mas, aquela coisa, eu não posso porque eu não sou como o Divaldo. Então, ninguém pode, só ele. Tá? Eu não posso ser um bom médium porque eu não sou como o Chico Xavier. Gente, cada um na sua, cada um no seu nível. Mas é tentar executar o amor. E é sobre isso que nós vamos falar. Tem a parábola do bom samaritano, que um doutor da lei pergunta a Jesus, que o doutor da lei pergunta a Jesus, mestre, o que é preciso para conseguir a vida eterna? E Jesus responde, o que é que está escrito na lei? O que lês nela? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Nós vamos falar depois. Aí respondeu Jesus, muito bem, faze isso e viverás. Aí o doutor da lei, querendo
estar acima de Jesus, porque ele era o doutor e Jesus não. Então ele diz, quem é o meu próximo? Tá? Quem é o meu próximo? Minha esposa, meu filho, minha mãe, meu neto, meu avô, todo mundo perto. Aqueles que eu defendo com a minha vida. Tá? Agora, de uma outra encarnação, quem vai ser o meu pai? Quem vai ser a minha mãe? Quem vai ser o meu filho? Se nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que a nossa família espiritual é extremamente maior que a nossa família material. E outra coisa importante, às vezes nós encarnamos na família material com pessoas, normalmente a família tem isso, aquele que lidera, que já tem em si, às vezes pode não ter a facilidade de falar, de fazer, mas tem um carinho, tem um amor, abraça. E às vezes tem aquele que é justamente ao contrário, tá? Que ele vai atrapalhar, que ele vai trazer problemas. Nós podemos, numa família, fazer essas duas partes em tempos diferentes. É para isso que existe a tentativa da experiência, tentar coisas novas. Porque se nós pegarmos uma pessoa que está com 90 anos de idade, mas passou a vida toda fazendo exatamente a mesma coisa, ele não é uma pessoa experiente. Ele é uma pessoa repetitiva. Tá? É por isso que às vezes dizemos, existem pessoas que nascem como múmias, vivem como múmias e morrem como múmias. Passam pela vida e não vivem. Tá? Vejam, quando eu lembrei hoje da minha cerveja e do meu violão, eu lembrei de uma coisa interessante que eu ouvi numa palestra lá em Jaú outro dia. Nós temos coisas que alteram muito nossa vida. O álcool, por exemplo, ou a droga é uma dependência química, existe um componente químico pedindo aquilo. Pela minha experiência, eu vi que chega uma hora que eu não tinha mais como tomar decisões. O álcool tomava as decisões, eu só acompanhava. Deixando o álcool, eu vi que a minha liberdade de tomar decisões é muito maior. Eu posso escolher estar, vir, sem estar caindo pela rua, sem estar me matando. Eu posso escolher tocar meu violão na minha casa, tranquilamente, em paz, sem ter a ressaca do dia seguinte. Estou sentindo hoje os olhos ardendo, a mão tremendo. Faz tempo que eu não sinto isso. E não é agradável mais. Certo? Então vejam, todos nós, hoje, podemos não ser mais, não ser ainda aquilo que queremos ser. Mas com certeza, não somos mais aquilo que já éramos. Queiramos ou não, nós vamos progredindo. Tá? Mesmo aquele que está estacionado, progride um pouco, porque ele está vendo, ele está ouvindo. Então isso, hora ou outra, vai precipitar nele uma mudança. Por exemplo, a eutanásia, que é um assunto tão comentado, principalmente no meio espírita, porque hoje a família, dependendo dos países, a família pode assinar um acordo lá com o médico que vai tirar os aparelhos, que a pessoa não tem mais condições de viver na vida física e vão desligar os aparelhos. Mas vejam, no Livro dos Espíritos tem uma colocação muito interessante em relação a isso. Tá? Às vezes, no último segundo da vida, a pessoa diz, se eu pudesse recomeçar, eu recomeçaria totalmente diferente. Ele já preparou a próxima encarnação para ser um ser humano muito melhor. Primeiro, o arrependimento, de alta importância. Mas o arrependimento não é culpa. Arrependimento não é culpa. Nós nos equivocamos em muitas situações da nossa vida. Qualquer um de nós. Eu digo pela minha experiência. Já me equivoquei demais. E cometo equívocos. Ontem, por exemplo, eu estava indo para Jaú. Tinha um carro na minha frente de uma velocidade, no máximo 60 por hora. E vinha um carro lá do outro lugar, à noite. Eu olhei e vi que dava tempo tranquilo de passar pela velocidade do cara que estava na frente. Aí o outro carro veio de longe, ele ficou dando luz. Aí eu entrei pela direita, mas estava muito longe. E ainda ele ficou dando luz. Nossa! Aí eu abri o vidro, botei a mão para fora, quase quebrei o negocinho de luz, taquei a mão na buzina, taquei o farol alto do cara. Aí eu fiquei pensando, depois que passou, eu nunca consigo lembrar antes de passar, mas depois eu lembro. E com uma melhora, viu? Antigamente eu levava um ano para pensar, para entender, hoje já está levando ali alguns minutos. Mas depois que passou, eu falei, o que eu tenho a ver com o farol do rapaz?
Eu não sei quem é, que carro, eu só vi o farol. Se ele piscou o farol, é porque ele estava irritado ou ficou com medo, dentro das razões dele. Não tem nada a ver com isso. Agora, por que eu me altero? Tá? Por que eu me altero e fico nessa situação? Porque estou repetindo velhos hábitos. Existem pessoas que param de beber, que param de usar droga, que conseguem parar com remédios, mas continuam tendo a mesma vida. Tá? Elas não se espiritualizam, elas não crescem, mas conseguem alguma coisa. Agora vejam, no meu caso, sem poder participar de grupos como esses grupos de anônimos do centro, eu não teria vida hoje. Eu necessito conhecimento e espiritualidade para poder viver. É isso que dá a base. Mesmo assim, a gente está sujeito a erros. Mas é interessante lembrar que eu posso cometer os erros e tentar mudar depois. Cometi o erro de novo, tento mudar depois. Cometi o erro de novo, tento mudar depois. Eu não posso dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A síndrome de Gabriela. Certo? Eu posso ser diferente. Eu posso ser aquilo que eu quero ser. O sonho de vida começa no pensamento. Tá? Aí, esse sonho de vida que começa no nosso pensamento, ele vai ser colocado na nossa vida da maneira que nós podemos. Volto a repetir, não da maneira que nós queremos. Porque se fosse da maneira que nós quiséssemos, todos nós seríamos Jesus sem ter que morrer na cruz. Certo? Então vejam, é da maneira que nós podemos. Nem sempre a nossa condição intelectual ou a nossa condição moral nos dá condições de entender determinadas coisas. Tá? Hoje nós vamos rapidamente fazer uma coisa sobre essa parábola, que é um tipo de estudo que eu sou obrigado a falar aqui a vocês, que eu não falo em nome do Espiritismo. Eu falo em meu nome como estudante do Espiritismo, a maneira que eu compreendo isso através das oportunidades de estudo que eu tive. Tá? Então, levantando-se o doutor da lei, para tentar Jesus, disse: Mestre, o que é preciso fazer para a vida eterna? Jesus então respondeu: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Aí então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Tá? Não tem nem vírgula. É e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vírgula que já mudaria tudo. Então disse-lhe Jesus: respondeu muito bem. Faze isso e viverás. Vejam, é tão simples que a gente não consegue fazer. Como é que eu, um alcoólatra, um deprimido, um atrapalhado com a vida, nossa, olha o meu currículo de doença. Eu sou PhD em doença, olha só. Entendeu? Como é que uma coisa simples vai me curar de toda essa doença? Mas baseado em Paulo de Tarso, o amor cobre a multidão de pecados. Se eu comecei a viver diferente e o meu amor se alastrou, o que é o amor cobre a multidão de pecados? Eu já não sou mais o que eu era. Eu sou um ser novo, com mais amor. Então eu estou melhor. Quero ser mais? Tudo bem. Tá? Vou correr atrás. Vou tentar novamente. E às vezes a vida é como um GPS. Tá? Igaraçu do Tietê é um exemplo bom para mim de GPS. Cada vez que eu ia fazer a palestra em Igaraçu, o GPS me levava para um caminho diferente. Porque eu errava alguma rua, aí ele reprograma a rota, eu chegava no centro. Mas pelo menos por 3 caminhos diferentes em 3 vezes que eu fui para lá. Aí o GPS me fez pensar nisso. Eu tomo uma decisão baseada na crença que eu tenho hoje. Minha crença, não do outro. Não é para agradar ninguém, é para viver a minha vida, ser um ser humano melhor e, sendo um ser humano melhor, agradar a quem quer ser agradado. Tá? A quem quer ser agradado. Então vejam, o GPS mostrou uma coisa interessante. Eu tenho um ponto de partida, o que eu sou. Por exemplo, como eu digo sempre, aqui no centro eu sou um carneirinho. Talvez em casa não. Então o que seria? Um lobo em pele de carneiro. Agora, qual é o problema? É o lobo ou a pele de carneiro? Antigamente eu achava que é o lobo. Hoje eu acho que não. O problema é a pele de carneiro. Porque é o que eu não sou. Se eu sou o lobo, me conscientizo disso, eu tenho de onde sair. Eu tenho que sair de algum lugar.
Agora, se eu vivo no pseudo-amor, na autoilusão, tentando mostrar para os outros aquilo que eu não sou, essa pele de carneiro não vai me deixar me conhecer nunca. Eu estou vivendo para os outros sem ser para os outros. Eu estou mostrando o que eu não sou. Então eu não estou sendo para o outro. Eu estou me auto-enganando. Então cuidado com essas passagens. E o lobo em pele de carneiro. O lobo é ruim. Não é, a pele de carneiro é ruim. É o disfarce. Tá? Depende da interpretação. O lobo pode ser ruim, mas é o meu ponto de partida. Tá? Não adianta eu falar, eu vou melhorar. E saio da onde? Eu vou aprender a amar. E da onde eu começo? Da onde eu dou o primeiro passo? Do que eu sou hoje. Eu não tenho da onde tirar. Eu não posso dar o primeiro passo do que ela é, do que ele é, do que o outro é. É a vida de cada um. Eu tenho a minha. O primeiro passo a ser dado na melhoria da minha vida é na minha própria vida. Tá? Então, veja. Jesus respondeu essa coisa simples. Faze isso e viverás. Ama a Deus de todo o teu coração, do teu espírito e ao próximo como a si mesmo. Significa o quê? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que o seu próximo te fizesse, baseado na sua crença em Deus. Certo? É simples, é simples. Mas por que nós não fazemos? Porque nós criamos as complexidades. É como eu disse, eu posso ter um currículo de doença enorme, um diploma de doente, andar com ele estampado aqui no peito, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, tá? E aí? O que adianta ser um doente? Eu vou conquistar a piedade do outro? É fácil, não é? Chegar aqui de manhã, falar, acordei esse domingo tão ruim, estou tão mal, só vim fazer a palestra porque é importante, senão eu não estou servindo a Deus. Aí todo mundo fala, coitadinho dele. Ele está sofrendo tanto para fazer a palestra, entendeu? E isso é conquistar a piedade. É fácil conquistar a piedade. É só gemer. Sempre vai ter um piedoso, apesar que o piedoso cansa. Aí a gente arranja outro. Né? Agora, conquistar o amor exige dar amor. Conquistar o amor exige ter iniciativa. Eu quero amar. Eu preciso ter direito ao amor. Quando eu digo do lobo e da pele de carneiro, e o lobo não é a coisa ruim, é porque é o seguinte, nós temos uma semente, a semente do amor em nós. Essa semente é plantada. De repente, ela está lá na terra, parada, imóvel, inerte, e nada acontece. Ela continua sem germinar. Nós passamos assim muito tempo na nossa vida. De repente, um dia vem um vendaval. No outro, o sol pega com tudo. No outro vem aquela chuva, aquela tempestade, que faz a semente se mexer. E quando ela se mexe, ela acha a posição de começar a crescer. Com o tempo, ela pode ser uma árvore enorme e milenar. Assim somos nós. Nós somos a semente do amor. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Agora, o que é podereis fazer o que eu faço e muito mais? É curar o leproso? É fazer o paralítico andar? Não. Vocês podem amar tanto quanto amo e muito mais. Tá? Esse amor, se não fosse o amor de Jesus, ele não curaria ninguém. O que cura é o amor. Então, por isso, quando nós não sabemos como nos dirigir a Deus, Jesus é o ponto básico, porque ele é o representante do amor de Deus para nós cristãos, pelo menos. Tá? E aí, então, ele perguntou, quem é o meu próximo? Aí, Jesus disse que um homem descia de Jericó a Jerusalém e caiu em poder de ladrões. E esses ladrões o roubaram e o cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Acontece em seguida que um sacerdote, veja, aqui sacerdote, são os sacerdotes do templo de Jerusalém daquela época, tá? Então, um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Veja, há um significado no descendo. Tá? Talvez não interpretado naquela época, mas nós estamos há 2013 anos depois, certo? Ele está descendo, significa o quê? Que ele não está subindo. Ou então, ele estacionou naquele lugar, ou por um equívoco de personalidade, ele tem até regredido um pouco. Porque é importante a gente saber que o caráter sou eu, espírito, e a personalidade
De repente eu assumo personalidades diferentes durante a minha vida, dependendo da situação que eu posso passar por ela, das mudanças que eu posso ter. Tá? O caráter é do Espírito, esse acompanha o tempo todo, é nosso, sou eu. Meu caráter sou eu, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Tá? Agora, as personalidades podem ser modificadas, dependendo das situações de vida em que estamos. Queiramos nós que essas personalidades possam ser modificadas para melhor. Tá? Aí um levita, e levita eu até anotei aqui, Levi é um dos 12 filhos de Jacó, que era filho de Abraão, do famoso templo de Abraão, né, que foi destruído, erguido inúmeras vezes. E o Levi, ele era então o regente de uma das 12 tribos de Israel. E justamente a tribo que guardava a aliança do Senhor. O que era a aliança do Senhor? Era a arca que guardava os mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, segundo a Bíblia, diretamente de Deus. O primeiro fenômeno mediúnico da nossa humanidade relatado em palavra escrita. Tá? Seja Deus, seja Jesus, seja quem for, para Moisés poder receber a tábua dos 10 mandamentos, viessem elas em língua de fogo ou não, foi um evento mediúnico. O primeiro relatado na história da nossa humanidade em palavra escrita. Tá? Aí, ele diz que vem o levita, né? E que o levita veio também àquele lugar. Tendo observado, passou igualmente adiante. Então ele diz aqui que também vinha àquele lugar, o que nos faz entender que ele também descia. Tá? Os dois passaram de largo. E vejam, o sacerdote era um trabalhador do templo. O levita era aquele que guardava a arca dos mandamentos. Tá? Que Jesus resumiu no amar a Deus e ao próximo. Né? Mas um samaritano, e é necessário lembrar uma coisa aqui, houve uma cisão, tá? No reino de Israel, que Samaria foi um lugar que ficou separado de Israel. Os samaritanos, que eram de Samaria, eles se prenderam somente dos livros de Moisés, e mais em nenhum dos outros livros que foram aderidos ao Velho Testamento, que é o que os judeus usam. Tá? E eles ficaram restritos aos livros só de Moisés. Mas aí o que aconteceu? Era tão grande a briga entre eles, que para eles não terem que ir até Jerusalém, para fazerem culto no templo de Jerusalém, eles construíram o seu próprio templo. Então eles eram considerados pelos judeus como hereges. Eles eram coisa do demônio. Eles estavam completamente contra a ética judaica. Tá? Então vejam, ele está colocando um sacerdote judeu, um levita, que é um judeu, e colocou em terceiro lugar um samaritano, que o judeu não pode ver nem pintado de ouro na frente. Certo? Aí, o samaritano que viajava, não vinha pelo mesmo caminho. O samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, ficou tocado de compaixão. Pelos estudos que eu tenho feito ultimamente, me parece que compaixão é a maior expressão de amor da humanidade. Com o tempo eu venho crendo nisso, porque a quem tem compaixão, mesmo dentro da família, a palavra diz compaixão, com amor. Tá? Então vejam, quando nós temos compaixão, nós abraçamos com o nosso sentimento situações difíceis, pessoas que não estão bem. Então nós sentimos, nós passamos amor, que é diferente de ter dó ou de ter piedade. Eu tenho dó daquele cara, então passa de largo. Mas o cara com quem eu me compadeço, eu participo da vida dele. Tocando de novo, já que falei nisso, uma ideia do Alcoólicos Anônimos muito interessante é essa. Você quer continuar bebendo? Continue. Problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Você quer parar de beber? Quero. Problema nosso. Venha comigo. Tá? É assim que funciona. Eu não vou chegar aqui no centro, se tiver alguém que não é espírita, ou que veio pela primeira vez, e falar, você tem que ser espírita. Isso não é verdade. Eu tenho que ser espírita porque eu acho que está certo. Se outra pessoa achar que não está, ele tem que procurar o lugar dele, onde ele se sinta bem, onde ele cresça, onde ele se ache.
Já que a gente não gosta que critiquem o espiritismo por sermos espíritas, também não temos o menor direito de criticar qualquer outra religião, inclusive os que não têm religião. Tá? Então o samaritano chegou ali, aproximando-se da pessoa que estava jogada lá, deitou-lhe óleo na ferida e vinho, e a tentou curá-la, pondo no seu cavalo, levando a uma hospedaria e cuidou dele. Olha a diferença do levita e do sacerdote. Vejam, aproximando-se deles, deitou-lhe óleo, ele tinha óleo, e vinho nas feridas, ele tinha vinho, e as pensou, depois pondo no seu cavalo, os dois estavam a pé, o samaritano tinha um cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano tinha vinho, o samaritano tinha o óleo, e o samaritano tinha um cavalo, um suporte forte, que podia carregar outra pessoa, tá? Então, o samaritano já podia se encher de compaixão verdadeiramente, porque ele já tinha os atributos que o levita e o sacerdote ainda não tinham. São ruins o levita e o sacerdote por isso? Não. É só até onde eles conseguem chegar. Haverá um dia que eles chegarão no mesmo lugar do samaritano. Voltando em Jesus, vós sois o sal da terra, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Não é milagre, isso é amor. Aí, no dia seguinte, ele tirou 2 denários já na hospedaria, ele passou a noite com o viajante, tá? Com aquela pessoa que foi roubada, que estava machucada. Ele passou a noite na hospedaria com ele. Vejam o que a compaixão faz, eu viver com o outro, tá? Independente se o outro é sacerdote, levita, samaritano ou se está morrendo na estrada, tá? Então vejam, no dia seguinte, tirou 2 denários, ele tinha dinheiro, o levita e o sacerdote não tinham, mais um requisito, tá? Tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Promessa, eu te pagarei quando regressar. Promessa que eu só posso fazer se eu tiver condições de fazer. Nós estamos agora em março, né? Março. Aí vamos supor, eu chego com meu netinho que tem 11 anos e falo, olha, quando chegar em dezembro, eu vou te dar um videogame que faz isso, vira de ponta cabeça, a imagem sai da tela, volta, faz de tudo. Que custa uma porcaria de 3 mil reais, mais ou menos, tá? Eu não tenho 1 centavo no bolso hoje. Estou prometendo para dezembro um negócio que eu não vou ter. Se eu não tenho hoje, como é que eu posso prometer o que não tenho? Ah, mas eu vou ganhar com o tempo. E se perder? Tá? Eu prometo só o que eu posso fazer, mais nada. Se for prometer, promete pouco, que assim pode fazer mais. Então, o samaritano prometeu. Ele iria voltar e cumprir o seu papel de pagar, porque ele prometeu o que podia fazer. Aí Jesus disse ao doutor da lei, qual desses 3 que parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Isso matou o doutor da lei. Matou. Justamente, aí ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse então, vai e faz o mesmo. Olha que pegada. Justamente o samaritano, que ele não podia ver na frente, justamente foi ele que salvou e usou de misericórdia com aquele homem, e Jesus disse, vá e faz o mesmo, ou seja, vá e faça como o samaritano. Olha que loucura. Mas não é fazer como o samaritano, sendo samaritano. Ele pode fazer como o samaritano, sendo judeu, como sacerdote do templo, como levita. Tá? O problema não é o rótulo que nós colocamos. O problema é o que nós fazemos. Tá? Tem pessoas que não têm rótulos e fazem muito. E tem outras com muito rótulo que não faz nada. Tá? Então nós precisamos entender disso. Vejam, a televisão só nos mostra pessoas que fizeram alguma coisa errada. Quando muito,
Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Buda, as histórias todas que nós temos, tá? Quando muito. Então mostro, é só ligar no Datena, a gente vai ver, é um desastre após o outro. Agora vejam, o rapaz que na casa dele, 4 da manhã, pega um trem, São Paulo, por exemplo, ele pega um trem, pega o ônibus, pega o metrô, chega às 8 no trabalho. Trabalha até às 6 da tarde. Sai do trabalho, processo inverso. Pega o metrô, pega o ônibus, pega o trem, chega em casa 10, 10 e meia da noite, toma um banho, come, não dá nem tempo de brincar com os filhos, de dar atenção para a esposa, porque ele tem que sustentar aquela família, tá? E no dia seguinte, tudo de novo. Um herói. Nós estamos com o mundo repleto de heróis. Nós temos muito mais pessoas boas do que más no mundo. É que o mal é uma bomba. Ele explode, ele faz barulho, ele estilhaça, ele pega pessoas que estão em volta, que dão atenção. O bem não. O bem é calmo, o bem é silencioso, o bem é tranquilo, o bem não se promove, ele simplesmente é e pronto. Tá? Então, gente, para a gente terminar, voltando no Bolt, tá? Nós temos o dom do amor. Mas precisamos pegar um atleta de elite que nos mostre o que temos que fazer com o dom. Treinar. Eu posso sempre ter mais amor do que tenho hoje, desde que eu treine. O que vocês fizeram no começo, bom dia, felicidades, tenha um bom domingo, tenha uma boa semana. Amor, estou desejando coisa boa ao outro. Olha que simples. Simples. Então, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem é simples. É dar ao outro a alegria que eu gostaria de ter. Tá? Para a gente encerrar, então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu vou usar uma mensagem como uma oração final. Tá? Deus, passei tanto tempo te procurando. Não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentara te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes, pastores, oradores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descri. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com o amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Tenha um bom dia.